Boa noite a você, seja bem-vindo ao Jornal do Guará desta quinta-feira. Os números de casos de coronavírus estão aumentando no estado e uma das principais preocupações é com os profissionais de saúde. Já são mais de 200 profissionais infectados com a doença e o Conselho de Enfermagem justifica que um dos motivos é a falta de equipamentos de proteção individual. Se posicionar diante do número de denúncias recebidas e diante também das informações recebidas pelos coordenadores de enfermagem, pelos responsáveis técnicos das instituições. Região Tocantina já registra 63 casos da doença e um hospital de campanha será construído em Açailândia para atender a demanda de pacientes. Prefeitura de São Luís abre seletivo para a contratação de profissionais que reforçarão ações em hospitais da cidade. E uma dica de como educar os filhos pequenos em meio ao distanciamento social. A gente vai mostrar a importância de estimular as crianças de forma lúdica. A gente começa atualizando os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A última atualização do site do Ministério da Saúde aponta aí 49.492 casos confirmados dessa doença e 3.313 mortes. A taxa de letalidade é de 6,7%. Só um destaque para esses números é que de ontem para hoje foram mais de 400 mortes ocorridas. É um número preocupante. Muito em todo o Brasil. E aqui no Maranhão não é diferente, a gente vai mostrar a tela aqui dos números dessa doença no Maranhão. Os casos confirmados já chegam a 1.757. Suspeitos temos 4.115. O número de mortes também subiu, com 76. E os números de exames descartados para a Covid-19, 3.465. Bom, esses números da pandemia do novo coronavírus estão crescendo aqui no Maranhão. Os profissionais da saúde que estão lá na linha de frente no combate a essa pandemia são os que mais estão em risco. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já são 218 profissionais de saúde infectados com essa doença, 100 recuperados e foram registradas 5 mortes. Bom, e um dos motivos que explica esse alto número de profissionais da saúde infectados com a Covid-19 é a falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como máscaras e luvas. A situação levou o Conselho de Enfermagem do Estado a entrar com uma ação na Justiça contra o governo do Maranhão, para que os equipamentos sejam fornecidos aos profissionais. Inclusive, o Corém disponibilizou um site para que os enfermeiros denunciem a falta de proteção das unidades de saúde. Com tantos hospitais precisando adquirir EPIs e a falta desses insumos no mercado internacional, fica difícil garantir condições básicas de prevenção entre os profissionais da saúde. Em meio a esse desafio e diante de várias denúncias recebidas sobre a possível falta de EPIs, o Conselho Regional de Enfermagem acionou a Justiça para que o governo do estado do Maranhão garantisse acesso a esses materiais que são de extrema necessidade nas unidades de saúde pública. O Corém ele precisou se posicionar diante do número de denúncias recebidas e diante também das informações recebidas pelos coordenadores de enfermagem, pelos responsáveis técnicos das instituições. Então, tivemos que tomar essa atitude para proteger os profissionais de enfermagem diante dessa pandemia. O Corém Maranhão estima que existem hoje no estado cerca de 70 profissionais da área da enfermagem infectados com a Covid-19. Por conta disso, o Conselho vem intensificando as fiscalizações em hospitais públicos e privados. Jogamos da mesma forma, tanto na rede pública quanto na rede privada, entrando em contato com os coordenadores de enfermagem e questionando quanto ao quadro de profissionais de enfermagem, as condições estruturais para atendimento dos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, se eles têm um plano de contingência institucional, se tem um plano de contingência para a substituição daqueles profissionais que adoeceram e se tem um número suficiente de EPI para os profissionais de enfermagem.
Olha, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que vem investindo na aquisição e distribuição regular de equipamentos de proteção individual para as equipes da linha de frente nesse atendimento aos pacientes de Covid-19 da rede estadual de saúde. Além dos recursos do Tesouro do Estado, a Secretaria tem recebido doações de insumos de proteção para os profissionais da saúde, de modo que até o momento todas as unidades estão abastecidas com estes equipamentos. Bom, e a Prefeitura de São Luís abriu um seletivo para a contratação de técnicos de enfermagem e fisioterapeutas para reforçar os hospitais na luta contra a pandemia desse novo coronavírus. As vagas são emergenciais e para fisioterapeutas e técnicos em enfermagem, profissionais para reforçar o time que atende exclusivamente a pacientes com a Covid-19, primeiro no Hospital da Mulher e depois, se necessário, enviados para outras unidades. A contratação é imediata e temporária e deve ser feita através de análise do currículo dos profissionais. Quem for fisioterapeuta precisa ter especialização em ventilação mecânica. Esta especialidade é importante porque os pacientes com quadro mais grave da Covid precisam passar pelo processo de intubação e respirar com a ajuda de equipamentos como este. Os currículos devem ser enviados para o e-mail serviço de gestão RH_SARS@hotmail.com. Tudo em minúsculo e sem acento. E começou hoje a ser distribuídas máscaras de pano em locais públicos da nossa cidade. A medida atende ao decreto do governo do estado, que obriga a utilização de máscaras tanto em locais públicos como privados. A distribuição acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia. Para suprir essa demanda, um edital foi aberto para a contratação de costureiras. Esse edital vai estar disponível no site do governo até o dia 27 desse mês. Ao todo serão contratadas 300 costureiras. Bem, a seguir, o Hospital de Campanha será erguido no município de Açailândia para atender pacientes da região tocantina. A gente volta já. Voltamos e desde ontem a agência bancária do Banco do Brasil no bairro da Areinha está fechada depois da suspeita de que um funcionário do banco testou positivo para o novo coronavírus. Um recado foi afixado na porta da agência e apenas os caixas eletrônicos estão funcionando. Sempre lembrando das recomendações para que se evitem filas quando for necessário e quando for fazer algum serviço bancário. Bem, os números de casos do coronavírus crescem não só aqui na capital, também na região tocantina. Depois de diversas recomendações do Ministério Público, um hospital de campanha será erguido em Açailândia. Já são 63 casos da doença na região. A nova unidade ainda está sendo erguida e deve ser concluída até o início do mês de junho. Com capacidade para 60 leitos, a estratégia é que o hospital de campanha seja usado para atender casos da Covid-19 que apresentem baixa complexidade em Açailândia e municípios vizinhos. A obra está sendo feita em parceria com a Vale, que vai disponibilizar ainda uma ambulância UTI para deslocamento de casos mais graves. Além do hospital e da ambulância, a Vale já doou milhares de equipamentos de proteção como luvas, máscaras e óculos. O local foi escolhido de forma estratégica para atender pacientes de diversos municípios, já que na região tocantina já foram confirmados mais de 60 casos do novo coronavírus. É mais uma medida antecipada do governo do estado que prepara a região, pois já é previsto o aumento do número de casos confirmados. Com o hospital de campanha, a Açailândia estará preparada para cuidar dos seus pacientes. É hora dos comentários de Marcos Saldanha. Numa entrevista que o governador Flávio deu, na verdade num debate que ele participou sobre saúde pública hoje cedo, ele abriu uma questão que vale a pena a gente refletir um pouquinho, não só eu, mas todos nós juntos. É o que diz respeito às liberdades individuais. Afinal de contas,
qual o direito que temos de irmos e virmos para onde quisermos nesse tempo de pandemia? Bom, é claro que esse é um direito natural e inalienável, conquistado já há algum tempo. O direito de ir e vir é uma garantia constitucional e é uma garantia que está acima de muita coisa. Mas e quando esse nosso direito de ir e vir coloca em risco a vida de outra pessoa? Vimos grupos de extrema-direita dizerem que em nenhum governo teriam visto cena de ditadura do que a prisão ou o chamamento de atenção de uma pessoa que está na rua sem máscaras, onde a lei assim determina. Ainda não é o caso do Maranhão, por exemplo, exceto em caso de supermercados, lojas, locais com grandes aglomerações. Ou seja, o decreto que um governador faz, o Supremo já disse que pode fazer e a população deve cumprir. Não só o governo federal tem o poder de legislar nesses tempos de pandemia naquilo que acontece no seu estado. E o próprio governador Flávio Dino faz da mesma forma, dando autonomia aos municípios. A questão está aberta e vale a pena a gente pensar um pouco, porque existe uma máxima que é o seguinte, né? A minha liberdade acaba quando a do outro começa. É o que se dizia a partir das interpretações liberais do conceito de liberdades individuais. Mas, na verdade, todos nós, as nossas liberdades, elas não acabam, elas são infindáveis. Porém, quando a gente pensa que alguém mata alguma outra pessoa, ela tem a liberdade de fazer isso, mas não deve fazê-lo. Porque quando ela faz isso, embora ela expresse um desejo de uma liberdade que ela tem, ela está tirando a liberdade de alguém. Em certa medida, me parece que sair às ruas sem máscara, sem proteção, arriscando não só a sua, mas a vida de outras pessoas, tem uma medida um tanto parecida. Por isso o governo tem o poder de legislar sobre isso. Ou seja, a minha liberdade coloca em risco a liberdade de várias outras pessoas. É o que o governador diz, que não havia, nesse caso, uma liberdade absoluta, um direito absoluto. Aliás, não é um direito constitucional absoluto. E isso não quer dizer, nem passa perto do que alguns acusam de ser ditadura. Não é isso. Mesmo numa democracia, há leis, há decretos, há direitos que precisam ser respeitados e, claro, alguns direitos até acabam ser cerceados se de alguma forma eles colocam em risco a saúde, o bem-estar e a liberdade de um imenso grupo de pessoas. Ou seja, o debate ele está aberto, vale a pena a gente refletir um pouquinho, porque afinal de contas, nesse tempo, o que a gente quer é saúde, que essa pandemia acabe rapidamente e que todo mundo possa, aí sim, ir e vir com liberdade e saúde. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral anunciou algumas medidas durante o período eleitoral com esta pandemia do novo coronavírus. Serviços burocráticos como transferência de título devem ser feitos de forma virtual. O presidente Cleones Cunha, mais uma vez, admitiu a possibilidade de adiamento das eleições deste ano. A pandemia do coronavírus obrigou as instituições a fazerem mudanças em muitos procedimentos. Em ano de eleição municipal no país, os tribunais eleitorais já admitem uma data diferente para o processo eleitoral. Normalmente, as eleições acontecem em outubro, mas caso o cenário da pandemia se prolongue, em 2020 podem acontecer excepcionalmente em dezembro. É um momento, é uma situação especial que todos estamos vivendo no Brasil e, em razão disso, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão teve que expedir uma resolução para possibilitar aos eleitores, todos, possam participar do processo eleitoral da eleição propriamente dita, que se aproxima outubro, ou se por um acaso não se puder realizar em outubro, será em dezembro, mas com quase certeza será realizada este ano. Em coletiva por videoconferência, o TRE Maranhão explicou algumas mudanças para quem precisa tirar o primeiro título, fazer revisão, alteração e mudança de endereço eleitoral, considerando a determinação de que nenhum cartório eleitoral terá atendimento presencial, os serviços só acontecerão em ambiente virtual. Título cancelado.
todos aqueles que quiserem fazer alistamento, que quiserem fazer transferência ou quiserem fazer revisão do seu cadastro, eles terão até o dia 6 de maio. Por favor, não deixem para fazer as coisas na última hora. Mas aqueles que não compareceram às revisões eleitorais nos seus municípios no período que foram realizadas em 127 municípios do Maranhão. Quem quiser ver a relação também desses municípios, essa relação está no site do TRE. Esses municípios, quem teve seus títulos eleitorais cancelados em razão da revisão eleitoral, esses títulos serão como que ressuscitados, vamos colocar claramente. Os eleitores voltarão a ter seus títulos. Os filhos pequenos em meio ao distanciamento social, essa é a nossa dica do próximo bloco. Fique com a gente. A sexta-feira, a Tábua de Marés aparece primeiramente com a baixa-mar a 1h35, com 0,4 metros. Às 7h30, a primeira pré-mar, com 6,1 metros. À tarde, a 1h53, nova baixa-mar, com 0,1 metro. E às 7h52 da noite, a última pré-mar, com 5,8 metros. De volta aí, familiares de detentos fizeram um protesto hoje em frente ao Complexo Penitenciário São Luís por conta da proibição de visitas no presídio em razão dessa pandemia do novo coronavírus. Jairo Martins. Familiares de presos interditaram uma faixa da BR-135 em protesto contra a suspensão de visitas que foi iniciada no dia 23 de março, ou seja, há exatamente um mês. Foi uma medida do governo do estado em prevenção à expansão da pandemia do novo coronavírus, em especial dentro das unidades prisionais. A gente pode ver pelas imagens que as mulheres tocaram fogo em plástico, interditaram uma faixa da via, causando um grande transtorno para quem passava por ali. Lembrando que com a suspensão, o governo do estado também aumentou um lanche diário para que os presos tivessem melhor assistência. Mas no início da semana, um outro vídeo viralizou em que 2 presos reclamavam das condições das unidades prisionais aqui no Maranhão. Ou seja, um problema que deve se arrastar aí nos próximos dias, já que também há possibilidade de novos protestos por conta dessa suspensão de visitas. Jairo Martins para o Jornal da Guará. E olha, mudando um pouco de assunto, mas dentro dessa questão da pandemia, do novo coronavírus, que trouxe uma nova realidade às famílias, por exemplo, educar os filhos agora só dentro de casa. Bom, e como estimular esses pequenos nesse período? A repórter Bel Soares foi até a casa da nossa colega aqui da TV Guará, Mariana Dias, apresentadora do programa De Mãe para Mãe, que dá dicas de como passar o tempo com as crianças em casa. Acordar cedo, tomar banho, café, sair para o trabalho ou para a escola, rotina. Para alguns, um passo a passo chato, para outros, necessário. O fato é que, gostando ou não, todos nós precisamos sim de uma rotina. E parece que esta pandemia causada pelo novo coronavírus veio quebrar muita coisa, ou pelo menos nos desafiar a fazer muitos ajustes. Teve gente que precisou transformar a casa em um escritório de trabalho. E para quem tem crianças, o desafio é um pouquinho maior. Com áreas como essa interditada, pais e mães precisam abusar da imaginação e criatividade para ajudar a criançada a usar toda a energia que estão acostumados a gastar todo dia. A gente foi saber da jornalista Mariana Dias como está sendo esta alteração total de rotina. Cuidados na chegada para um trabalho seguro. Por aqui, um rapaz de 2 anos e meio ocupa todos os cômodos do apartamento e com muita energia. Antes do distanciamento social, Davi passava a manhã na creche e à tarde dividia momentos de soneca e brincadeiras com a mãe.
Agora, Mariana precisa manter uma rotina pautada em atividades lúdicas e educativas. E tá valendo tudo. Explorar o corredor com pedaladas de iniciante, estimular habilidades e lógica. Por quê? Ninguém ganhou. Ninguém ganhou mesmo. Brincadeiras e mais brincadeiras, que toda criança ama. Haja disposição e jogo de cintura para garantir entretenimento e educação para estes pequenos heróis que, como nós adultos, vivenciam dias de confinamento. O desafio principal é manter uma rotina que não seja só de férias, né? Para tentar continuar fazendo os estímulos com ele, para que ele não fique só brincando o dia todo, para que ele não passe o dia assistindo televisão, porque a televisão está mais acessível agora. Antes, quando a rotina estava certinha, a gente tinha os horários de tela, de exposição à tela. Então, assim, o desafio é viver como se estivesse saindo de casa e fazer tudo dentro da nossa casa. Tarefa dividida parece que fica menos pesada. O pai de Davi enxerga mudanças mais significativas nessa rotina alterada. A maior mudança, na verdade, eu diria que fosse o desafio da convivência diária, né? A gente, na nossa rotina do dia a dia, em tempos normais, a gente acaba passando a maior parte do tempo fora. E agora que a gente precisa ficar em casa, a gente precisa adaptar a nossa rotina diária para que a gente não tome a liberdade, para que a gente não tome o espaço um do outro, porque apesar de a gente não estar fora desenvolvendo um trabalho, a gente está em casa, mas a gente também trabalha aqui, cada um precisa do seu tempo e, além de tudo isso, administrar a rotina também do Davi, que é o nosso grande desafio. Mas tem momentos em que a brincadeira rola sozinho mesmo. É que as mudanças para as crianças são mudanças para os pais também. E entre um cuidado e outro com o filho, Mariana aproveita os dias em casa para tocar projetos. Comecei a empreender, reativei minha empresa e hoje assim, eu passo bastante tempo na cozinha fazendo produtos para bebês. E eu acho que é uma oportunidade das pessoas se descobrirem, né, potencializar os seus talentos e acabar de alguma maneira extraindo dessa crise um momento bom, que seja do empreendimento ou que seja de uma descoberta pessoal. Eu acho que é esse o caminho. Olha ela na cozinha experimentando receita nova. Mas esse aí ela fez para nossa equipe, viu? Porque o lanchinho do novo negócio exige cuidados especiais. Claro que a gente aproveitou. Tá aprovado, Mariana. E na despedida dessa matéria teve até apresentação exclusiva. Mais uma das alternativas que os pais do Davi usam para ajudar o menino a passar os dias de pandemia de um jeito produtivo, com qualidade e música. Sapo deve estar lá dentro, fadinho maninho para o casamento. Encerrou aí com a música do Sapo Cururu, que o Davi cantou pra gente. Com esse espírito um pouco mais aliviado, mas reforçando a questão do isolamento, a gente encerra a edição de hoje. Uma ótima noite para você e até amanhã.